Quero falar aqui a respeito sobre o Bolsonaro e o meio católico. Principalmente ao meio católico. Isso aqui não tem nada a ver com partidarismo, é apenas uma opinião pessoal minha. Quero falar principalmente aqui cada um tem o direito de defender aquilo que acredita. Afinal, ainda a gente vive em um país democrático. Quero falar aqui principalmente ao meio católico e ao posicionamento de alguns padres, artistas católicos, influencers, formador de opinião, católicos. Quero falar aqui principalmente sobre o Bolsonaro e a Igreja Católica. Para alguns católicos, o Bolsonaro é o candidato da Igreja Católica. Isso é fato, para alguns católicos. Minha opinião sobre o Bolsonaro. O Bolsonaro tem um passado escuso, tem pensamentos e opiniões ruins para alguém que se define como cristão. O Bolsonaro não tem militância. O Bolsonaro, para mim, ele apenas reúne simpatizantes de vários setores, várias correntes, pessoas como racistas, machistas, xenófobos, misóginos, pessoas que flertam com a direita radical, com a direita extrema direita, pessoas intolerantes. Existe também aquele mercado liberal que foge disso, que não tem nada a ver com isso, que não se interessa por isso. É um mercado que não quer muita interferência do Estado. Eu, como católico, eu vejo que essa intolerância ela vem muito do meu evangélico. Eu, como católico, ouvi muito meu evangélico ser muito intolerante com os católicos, principalmente os pastores Silas Malafaia, Marcos Feliciano, Edir Macedo, Valdomiro Santiago, Agenor Duque, pessoas que já ofenderam a fé católica, pessoas que já difamaram a fé católica, pessoas que condenam a fé católica. Sim, todos esses já condenaram de algum modo. Já chamaram a gente de pedrastas, já chamaram a gente de idólatras, que é o mais clichê de tudo, já chamaram a gente de homossexuais, falam que a nossa fé não vale nada, que a gente acredita num Deus morto, eles acreditam num Deus vivo, que todo católico quando morrer vai para o inferno, porque acredita em símbolos como crucifixos, como medalhas, como imagem, etc. Isso é fato, todo mundo sabe disso. E o que eu quero dizer também é o seguinte: a Igreja Católica ela tem uma população, até 10 anos, 15 anos atrás, foi medida uma população de 64%. A Igreja poderia escolher um candidato, ela poderia fazer um candidato que atendesse ao pensamento conservador, que defenda sua fé, que defenda seus valores. Eu acredito muito que o Lula escolheu o Alckmin justamente por isso. O Lula não escolheu o Alckmin à toa. O Lula sabe que o Bolsonaro ele entrou dentro da Igreja Católica, ele se apossou de alguns padres, se apossou de uma determinada congregação, se apossou principalmente de cantores, artistas e principalmente de influenciadores de opiniões da Igreja Católica. Não vou mencionar nomes aqui, mas quem acompanha sabe quem são. E o Alckmin foi escolhido para fazer essa ponte. O meio conservador da Igreja Católica, porque o Alckmin é um conservador e o Alckmin também é muito católico. Isso é fato. Então a escolha do Alckmin foi justamente por isso, porque o Lula sabe que precisa dessa interlocução. Porque já foi feito na cabeça de alguns católicos que o Lula é abortista, que o Lula é maconheiro, que o Lula é anticristo, que o Lula tem pacto com Satanás, etc. E o que eu quero dizer? O Bolsonaro ele conseguiu rachar a Igreja Católica. A Igreja Católica ela está rachada. A Igreja Católica ela está dividida. Isso é fato, ela está dividida. Você vê que tem bispo contra bispo, tem católico contra católico, tem padre contra padre, tem congregação contra congregação, tem canal de televisão contra canal de televisão. Tem pessoas que é contra o Papa, tem pessoas que é a favor do Papa, tem pessoas que vão formando sua opinião em relação a isso. A Igreja Católica ela está dividida. Eu tenho muita preocupação com essa divisão que está acontecendo dentro da igreja. Porque essa igreja está sendo dividida e quem está ganhando cada vez mais força e poder é o meio evangélico. Aqueles pastores que eu citei lá em cima vão ganhando cada vez mais força, principalmente nessa eleição que aconteceu pro legislativo no dia 3 de outubro. O R.R. Soares conseguiu eleger praticamente muitos familiares.
O PL, que está ligado à Assembleia de Deus, conseguiu eleger muitos pastores. O Edir Macedo, que é dono do PR, conseguiu eleger uma boa bancada. E o União Brasil, que agrega outras denominações, junto com o PSC, também conseguiram formar uma boa bancada. Então existe hoje uma bancada evangélica, fato. Eu tenho medo desse poder evangélico. O poder evangélico vai ganhando cada vez mais força, cada vez mais espaço, tanto no rádio quanto na televisão. Eu não vejo o meio católico se fortalecendo nisso. Eu vejo o meio católico dividido, se diminuindo, se preocupando apenas com homossexuais, aborto e drogas. Enquanto o seu poder político vai diminuindo cada eleição, cada vez mais, se dividindo cada vez mais. Nos últimos 10, 12 anos, chegou na Câmara dos Deputados 3 projetos que pede que o Brasil não tenha padroeira, que o Brasil seja declarado sem padroeira, ou que Jesus Cristo seja o padroeiro do Brasil. Um desses projetos disse que o padroeiro pelo menos fosse somente para os católicos, que a padroeira do Brasil fosse somente para os católicos, que o dia 12 de outubro fosse somente para os católicos. Esses 3 projetos eles foram arquivados pela Câmara. A Câmara não aceitou. Mas hoje, como o meio evangélico vem ganhando cada vez mais força, cada vez mais espaço, e com essa bancada forte, eu não duvido que o Congresso consiga tirar do Brasil esse título de padroeira do Brasil de Nossa Senhora. Fato. Sem falar nisso, nesse detalhe da padroeira do Brasil, por definir o Brasil como um país católico, e o próprio Silas Malafaia já deu uma entrevista na revista Veja, que todo mundo pode procurar e ver, que ele diz abertamente, Silas Malafaia diz abertamente: a reeleição do Bolsonaro fará o Brasil ser um país terrivelmente evangélico. Ele não fala em ser um país cristão, ele fala em ser um país evangélico. Ou seja, a igreja evangélica, os setores evangélicos vão tomar cada vez mais espaço dentro da política, vão conseguir dominar a política, e o meio católico vai continuar brigando, sendo desunido, sem representatividade e sem capacidade de diálogo. Porque o Bolsonaro ele conseguiu entrar dentro da Igreja Católica e conseguiu dividir a Igreja Católica. Isso é fato. Resta agora cada um que escuta esse áudio tomar sua decisão em quem vai votar. Se vamos continuar com a Igreja dividida ou vamos ter uma Igreja unida.